Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Quero sentar-se por uns instantes. Bem, aqui temos a narração da formação de Eva. Mas antes disso, Deus criou, nós vemos pela narração do Gênesis, é uma das passagens mais bonitas da Bíblia, vale muito a pena ler o começo da Sagrada Escritura, a narração do Gênesis, né? Então Deus vai criando todo o universo, céus, mares, terra, etc. E cada uma das partes da criação ele diz, isto é bom, isto é bom, isto é bom. E ao final, depois de contemplar toda a criação, ele diz que o conjunto não era só bom, era ótimo. Porque havia uma harmonia, uma perfeição, uma proporção de todas as partes de modo tão maravilhoso. No entanto, Deus quis criar, de modo ainda mais perfeito, o cume da criação foi o próprio homem. Só o homem é chamado imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem à sua própria imagem, o seu retrato, a sua fotografia. A fotografia de Deus somos cada um de nós. Mas não bastava isso. Ele disse, era necessário criar uma auxiliar semelhante ao homem, que também é imagem de Deus, a mulher. Era necessário que houvesse propriamente essa imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo Adão e Eva fossem imagem e semelhança entre si também, porque era uma auxiliar semelhante a ele. Nem precisava haver espelho, porque Adão, ao contemplar Eva, via a si mesmo. E Eva, ao contemplar Adão, via-se a si mesmo, porque era uma tal harmonia. Deus criou da costela de Adão para mostrar essa união intrínseca, íntima, não só de alma, mas de corpo ali. Algo inimaginável. Mas é interessante que depois de ele narrar, depois toda essa narração, ele diz, mas não é bom que o homem esteja só. Veja que tudo era bom, o conjunto era ótimo, mas não é bom que o homem esteja só. Deus não criou átomos separados no universo. Ele criou sempre em união um com o outro. Não existe em nenhum lugar da face da terra uma pessoa que consiga viver sozinha. Sobretudo o homem precisa de cuidado, precisa de vestuário, precisa de habitação, precisa de alimentação, mais ainda que os outros animais, ele precisa de uma proteção. E ele necessita relacionar-se. Por isso que Deus não criou a língua de enfeite, né? Ele criou a língua para comunicar uns aos outros com uma linguagem. Adão nomeou cada um dos animais, mas ele não podia conversar com os animais. Ele queria conversar com Eva. Então, mostra justamente isso, essa relação, e Deus criou justamente a linguagem para a comunicação. E curiosamente, se formos ver as causas principais de separação, de divórcio, de adultério, de traição, entre elas está problema de comunicação. Ou é um que fala demais, ou uma que fala demais, outro que ouve de menos. Em geral, muitos casamentos se arruinam por esse pequeno instrumento que está dentro da boca aqui. Então, muitas vezes no casamento, é justamente preciso segurar a língua quando necessário e segurar o ouvido também quando necessário também. E outro problema que dizem que é uma das causas da separação é a falta de amor. No entanto, quando a gente vê falta de amor, é justamente o que o mundo prega. Porque o amor, muitas vezes, é mal concebido. É concebido como paixão, como concupiscência, como um sonho, como uma imaginação, como algo muito fútil e supérfluo. Na realidade, o amor que existe num casal deve ter sempre presente um terceiro. Isso já diziam os filósofos antigos, hein?
Para o amor verdadeiramente vingar, é necessário que exista um amor para um terceiro, ou seja, é necessário que esteja unido com Deus. Se não está unido com Deus, não há verdadeiramente amor. Há uma paixão, um romantismo, pode ser um sentimentalismo, seja lá o que for. Mas se não está unido com Deus... Isso serve inclusive para um exército. Se os soldados eles têm um espírito de corpo, esprit de corps, mas se eles não estão unidos para defender um terceiro, que é a pátria, não funciona. Uma ordem religiosa, eles também estão unidos entre si por um terceiro, o amor ao fundador. Todos têm um terceiro. Se é só um amor relacional assim, não funciona. Então, justamente aqui, o que aconteceu? O pecado original, procurou justamente acabar com essa relação entre o homem e a mulher, entre o homem e Deus. Porque, precisamente, o pecado original trouxe várias consequências para a inteligência, para a vontade, que impediu essa relação melhor entre si e com Deus. Depois, comentava o Dr. Plínio, que a Torre de Babel, ela foi como que um segundo pecado original, porque ela afetou justamente nessa linguagem, nesse espírito, ou melhor, nesse instinto de sociabilidade. Os homens já não conseguiam relacionar uns com os outros, porque eram línguas caóticas, um falava uma coisa, outro entendia outra. Não sei se isso, talvez possa acontecer isso no casamento, Um fala uma coisa, outro entende outra, aí começa a confusão. Isso talvez possa acontecer. Então, era mais ou menos como aconteceu na Torre de Babel. E na realidade, quando nós vemos aqui o que é propriamente o casamento, Jesus Cristo ele quis santificar o casamento. E essa santificação do casamento é algo absolutamente sublime, porque ali o casamento é propriamente o sacramento do amor, da relação entre um e outro. Mas esse amor, repito, não é um amor qualquer, porque já a Santíssima Trindade, ela existe por uma espécie de união entre as três pessoas, uma união perfeita de amor entre as três pessoas. Depois, próprio Jesus Cristo, ao se encarnar, comentam os padres da igreja, entre eles Santo Agostinho, também Tertuliano comentava, ele se uniu à maneira, o verbo de Deus se uniu à carne, à maneira de uma união nupcial. E também comenta os padres da igreja, a união que existe também de Jesus Cristo com as formas eucarísticas é a maneira de uma união nupcial também. Então, depois a união que Jesus Cristo tem com a igreja é comparada ao casamento. Então veja que o casamento, a comparação que se dá com o casamento é das coisas mais sublimes. Compara-se com a Santíssima Trindade, compara-se da união, a encarnação do verbo, compara-se com a Eucaristia. E às vezes a gente escuta aí o casamento, eu vou casar, mas se não der certo, aí a gente separa. Se não der certo, é a frase comum assim. Todo mundo também está se separando, Por que não? E de fato, estamos vivendo uma epidemia de divórcio no Brasil. A cada 2 casamentos no ano passado, houve um divórcio. Será que é normal isso? Será que era isso que Deus quis para Adão e Eva? Que cada um fosse separando um atrás do outro? Não só isso, mas adultério, traição e um monte de pecados. E isso vai se alastrando cada vez mais. E curiosamente também, não só existe uma epidemia de divórcio, mas existe também uma epidemia, pasmem, de solidão. Isso foi detectado no Japão, eles falam de epidemia de solidão. E na Inglaterra criaram um Ministério da Solidão. Ministério governamental para tratar as pessoas que estão solitárias. Estão cada vez mais sozinhas. E o homem que foi criado para relacionar-se, está cada vez mais, não só deixando de relacionar uns com os outros, e ficam lá no seu antro de celular, do computador, e pensam que tem não sei quantos amigos nas redes sociais, mas a amizade, intrinsecamente, a amizade é sempre com convívio, não existe uma amizade virtual. Existe sempre uma amizade presencial.
né? Não existe missa virtual propriamente dita. A missa é presencial. Aqueles que não podem acompanhar nos assistem por vários locais. Mas a missa propriamente dita é aqui, que recebe-se a Eucaristia na Santa Igreja. Bem, então aqui diz, o homem, na primeira leitura, né? O homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e os dois serão uma só carne. Vejam só que palavras impressionantes, uma só carne. Quando se fala assim, uma só carne, significa o seguinte: se eu não amo o meu cônjuge, eu não, no fundo estou não me amando a mim mesmo. Porque muitos problemas dentro do casamento acontecem por egoísmo. E não querem ter filhos por causa de egoísmo. Há, é verdade, pessoas que não têm problemas de infertilidade e tudo mais. Mas, muitas vezes eu diz, não, porque filho dá trabalho, né? Quantas vezes a gente escuta isso? Filho dá trabalho. Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Trabalhar dá trabalho também, né? Respirar dá trabalho, você tem que puxar o ar também. Tomar água dá trabalho, você tem que ir lá buscar. A água não entra nas suas vias direto. Tudo dá trabalho nessa vida. E justamente um dos castigos de Adão e Eva era trabalhar com o sol do teu rosto. Parabéns, agora todos nós devemos trabalhar. E justamente, se é uma só carne, e o casamento, comentava Santo Tomás, é a maior forma de amizade possível, porque não só compartilha os mesmos ideais, esse terceiro, mas compartilha o mesmo teto, compartilha as mesmas vontades, os mesmos filhos, obviamente. Compartilham tudo. É a maior forma de amizade possível. Natural, obviamente. E aconteceu uma certa vez, na Austrália, para mostrar como é que o vínculo do casamento não é algo simplesmente etéreo, nem também fútil. Um casal, não um casal ainda, um par de noivos, eles estavam se preparando para o casamento lá na Austrália. E a mulher era maratonista. Tinha bons propósitos, era uma boa mulher, tinha boa aparência, tinha todas as qualidades possíveis. E, em certo momento, ela foi fazer uma maratona lá na Austrália e aconteceu uma fatalidade, porque começou a ter um incêndio naqueles bosques e fechou a ela, e ela teve o corpo em 65% a 70% queimado. Ela ficou toda deformada. E aquela aparência, anteriormente bela, se tornou, assim, assustadora quase. Ela teve que fazer mais de 200 operações, perdeu dedos. E eles estavam preparados para o casamento. E agora? E ela honestamente foi se dirigir para o noivo. Olha, eu sei que você queria casar com aquela mulher anteriormente a esse incêndio, mas agora fique à vontade. Se quiser procurar alguma outra, não tem nenhum problema. E ele disse, eu não estou casando só com o seu corpo, eu estou casando também com a sua alma. E muitas vezes acontece isso, porque às vezes na juventude tem aquela tendência de pensar na aparência e tudo mais, mas passa o tempo, acontece algumas coisas com a pele, vai ficando mais fraca, a força já não tem mais, os cabelos vão ficando brancos. E a pessoa pensa, mas eu casei com aquela de 18 anos. Não, você não casou com aquela com 18 anos, você casou com a essência dessa mulher, com a essência desse homem. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na juventude e na velhice, nas beiras da morte, conseguindo respirando assim, em coma, você está casado ainda com ela, em coma. Porque o que Deus uniu, o homem não separe. Depois, é interessante que ao final desse evangelho, diz o seguinte: depois disso,
traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Interessante, né? Porque qual que é a relação do matrimônio e depois aparecem as criancinhas? Qual que é a relação? Será que foi algo por acaso? Nada é por acaso. Porque o amor gera sempre mais amor. E o amor do casamento vai gerar precisamente filhos. O amor é fecundo, não é? Porque aqui precisamente também devemos ver o casamento como uma participação no próprio ato gerador de Deus, né? Próprio ato criador de Deus. Porque na medida que o casal tem um filho ou vários filhos, está participando da própria criação de Deus e também da sua própria providência na educação. E nesse sentido, nesse amor que há entre o casal, depois esse amor vai se difundir, o bem é difusivo, né? Vai se difundir pelos filhos, depois os filhos dos seus filhos. E por isso que diz aqui o Salmo, que é a raiz de todo amor, diz o seguinte: feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. O amor verdadeiramente está no trilhar o caminho de Deus. O amor está em fundar no próprio lar uma pequena igreja. Por isso que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana dá tanta ênfase na família. Porque a família é uma pequena igreja. E destruir a família é destruir também a igreja. Por isso nós devemos justamente ter muita atenção, cada um de nós, em relação às famílias. A nossa própria família e a família dos outros também, obviamente. E devemos aqui justamente buscar esse exemplo de imitar as criancinhas. Porque as criancinhas, elas não têm, ao contrário dos adultos, o amor interessado. Às vezes um ama o outro porque está procurando o dinheiro no outro, está procurando a honra do outro, está procurando o prazer do outro. A criança, ela ama porque deve amar. E a vocação de todos nós, como dizia Santa Teresinha no Menino Jesus, a nossa vocação é o amor. Se não tem amor, nada se faz. Ainda, como disse São Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse missões pelo mundo inteiro, etc., se eu não tiver caridade, de nada valeria. Então, se eu tenho tudo no lar, tenho dinheiro, tenho conforto, tenho sei lá o que for, se eu não tenho a caridade, de nada valeria. Então, ao contrário do que o mundo prega, né? Que diz, muitas vezes, nesse lugar comum, né? De histórias, de contos de fada, né? E eles viveram felizes para sempre, né? Assim, o romantismo, eles viveram felizes. Era uma vez, tal, aí conta todo o romance, e eles viveram felizes para sempre. Então, esse é o nosso objetivo, viver feliz para sempre. Mas nessa terra, viver feliz para sempre não dá. Nós devemos buscar o viver feliz para sempre, isso sim no céu, na bem-aventurança, nessa imitação às criancinhas, nessa imitação, se quiserem, de Nossa Senhora, que foi filha bem-amado Padre Eterno, mãe admirável de Deus Filho, e esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Esses são os modelos que devemos almejar para justamente ser felizes para sempre no céu. Louvado seja nosso Jesus Cristo.